Super importante hoje, né? O professor Stefan está conosco e vai falar sobre esse mercado de trabalho tão restrito a quem já está aí com mais de 40 anos. Mais uma vez, bem-vindo ao Mulher.com, professor. Rita, satisfação estar aqui com vocês, falando sobre esse tema super importante. Olha, e nós conversamos um pouquinho no começo do programa e até estimulamos as pessoas a participarem, né, a fazerem perguntas, porque nós sabemos que já era restrito muito antes da pandemia, acima dos 40 anos, conseguir um bom emprego, um bom trabalho, né? Agora, com a pandemia, isso ficou mais evidente, ficou mais difícil ainda. Sim, esse problema do preconceito de idade contra o profissional com mais de 40 anos já existia, é um problema histórico, né, Rita? Inclusive, é um problema pouco falado nas empresas. Nós temos aí movimentos, né, grupos de apoio aí a ações LGBT, para negros, para a inclusão de mulheres, né, em cargos de gestão, e pouco temos para profissionais sêniores. E esse problema aumentou ainda mais com a pandemia, exatamente, né, porque com aquela situação difícil que muitas empresas passaram, né, durante a pandemia, durante o último ano, algumas empresas entenderam que era necessário demitir ou dispensar, né, os profissionais mais sêniores, porque boa parte deles, até mesmo por conta da sua experiência, muitas vezes, não é sempre, né, mas muitas vezes recebiam salários, remunerações maiores, né, Rita? Então, acabaram aí, infelizmente, acabaram sendo descartados aí de muitas posições. Então, a gente teve um aumento assim do número de pessoas sêniores, de profissionais maduros, desempregados no último ano, muito grande. No caso, por exemplo, esse preconceito, mesmo a pessoa tendo toda essa capacitação, esse preconceito, ele existe e tem como minimizá-lo? O que nós podemos fazer para ajudar a fazer com que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho, tenham aí a sua oportunidade com respeito? Porque o que eu tenho observado é que muitas dessas pessoas são demitidas e, é claro, força da natureza profissional, né, do trabalho, são substituídas por pessoas talvez mais jovens, por um salário menor e etc. O que nós podemos fazer? Tem algo que possamos fazer para que isso se minimize, esse respeito volte a acontecer com esse profissional? Ótima pergunta, Rita. Com certeza, tem várias ações que as empresas e o próprio mercado como um todo podem fazer. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, que gestores de empresas, empresários, empreendedores, gestores de RH, né, a primeira coisa é falar sobre esse tema. Quando a gente tem um tabu, né, Rita, a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar sobre ele, né? E esse tema do preconceito de idade é um tema que hoje ele está debaixo do tapete. Eu criei um movimento, né? Eu sou professor e consultor na área de marketing e vendas, e no início desse ano eu criei um movimento numa rede social profissional chamada LinkedIn, talvez alguns telespectadores aí conheçam, né? Mas é uma rede social profissional, e esse é um tema muito pouco falado no LinkedIn, que é uma rede social profissional. Então eu criei um movimento Mais 40 Mais, um projeto, né, de conteúdo para falar sobre esse tema. E o que eu percebi, assim, por que me motivou a falar sobre esse tema lá no LinkedIn? O fato de que esse tema é pouco falado, ainda é um tabu. Então, a primeira coisa é falar sobre esse tema, mas fazer isso que você está fazendo aqui, né, de me dar a oportunidade de falar sobre esse tema. Segundo ponto, a gente tem que entender que não dá para judicializar demais as empresas, né? O que aconteceu nos últimos 20 anos aí no mercado de trabalho? Com a era digital, aí, com as novas tecnologias que chegaram, surgiu uma crença nas empresas, né, de que só jovens sabem mexer com novas tecnologias, só jovens são inovadores e criativos. Então, se espalhou uma crença equivocada, né, de que pessoas com mais de 40 anos não são criativas, não são inovadoras, não têm energia, né, são pessoas cansadas. Há uma série de mitos, né? Isso Então, não é real. Não é real, né? Eu não sei qual é a sua idade, Rita, mas com certeza, né, você não é uma pessoa cansada, né? Não é uma pessoa sem energia, né?
Então, assim, esse é um dos mitos que a gente vê no mercado, né? Que pessoas com mais de 40 anos são cansadas, não são inovadoras, são inflexíveis. Eu não sei de onde saiu isso, né? Mas é uma crença que se espalhou muito nos últimos 15 anos aí no mercado de trabalho. E a gente precisa combater esses falsos mitos. Bom, e eu gostei da sua ideia de no LinkedIn montar esse grupo. É 40 a mais? Isso, mais 40 a Ah, mais é o nome mais do... 40 a mais. As pessoas, como elas podem aderir, participar? Com certeza vocês devem fazer fóruns, discussões ou dicas. Como as pessoas podem participar? Como é que as pessoas podem participar, né? Você pode seguir, você que está me assistindo aí, que está acompanhando essa entrevista, né? Você pode seguir lá no LinkedIn, você procura na ferramenta de pesquisa lá do LinkedIn, você coloca lá mais 40 mais, né? E aí vai aparecer a página do projeto, tá? Lá tem uma série de informações, a gente tenta trazer conteúdos exatamente para quebrar esses mitos, para desmistificar, né, essas situações de que os profissionais 40 mais não servem mais para o mercado de trabalho. A gente até publica de vez em quando algumas vagas também, né? E também outros projetos. Uma coisa que é importante, né, Rita, também falar, esse projeto também tem o objetivo de ajudar profissionais maduros, né, profissionais com mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos, a empreenderem também, Rita, né, que é um caminho que a gente não chegou a falar, né, até agora aqui no nosso papo. Mas é importante também. Você sabia que uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, os empreendedores que mais deram certo, sabe qual é a idade média deles? 45 anos. Olha isso. E dizem Então, assim que a vida assim, começa aos 40, né? Eu exatamente. acho que é Então, uma idade muito boa para se começar algo, talvez até mesmo o seu próprio negócio. Mas se você tem toda exatamente. uma capacitação para ajudar em uma empresa com o seu conhecimento, nada de ficar em casa, não. Bora botar tudo essa criatividade que acham que não tem para fora, né? Colocar em Ex atividade. Exatamente. E trazer toda essa bagagem para um profissional. Um profissional com 40 e poucos anos, ele está no mercado há pelo menos uns 15, né? Então, ele tem uma bagagem. Imagina um profissional com 50 anos, né? Com mais de 50 anos ou com mais de 60 anos, quanto ele pode contribuir ainda? O que não dá para entender, né? E isso que eu espero que alguns profissionais aí de RH estejam me assistindo, estejam vendo aqui o nosso papo, e também profissionais, empreendedores, empresários em geral, né? Que também eles são os contratantes, e entendam assim que num país como o Brasil, né, Rita, que a gente tem uma expectativa de vida que vai até os 80 anos de idade, a expectativa de vida de 80 anos. Então veja bem, uma pessoa com 40 anos, com 50 anos, ela está praticamente na metade da vida, né? Ela está praticamente na metade da vida. E quando a gente for, se a gente fizer uma análise de carreira, talvez ela não tenha chegado nem em 2/3 da carreira dela. Ela não está nem na metade ainda, ou passou um pouquinho da metade. O que eu quero dizer com tudo isso? Não faz o menor sentido você aposentar uma pessoa, aposentar um profissional com 40 e poucos anos, quando a expectativa de vida do nosso país é de 80. Entendi. Você fez recentemente, eu não sei, acho que uma palestra, acredito que online, o Tsunami Prateado. E vocês Isso. abordaram, foi agora o último, dia 12? Isso. Agora, no dia 12, na última segunda-feira, eu realizei aí uma palestra online promovida pelo IDEF Campinas, aí uma entidade aí de Campinas, né? E aí nós falamos exatamente sobre isso. A palestra era o Tsunami Prateado, né? E a gente falou exatamente sobre esse movimento que está crescendo, né? Houve interatividade dos internautas? Houve muita Qual gente. foi assim, a principal preocupação, ou se teve algo que ficou mais ressaltado na necessidade de quem estava assistindo? Olha, o que ficou assim, tinha muitos profissionais que estavam assistindo ali, que eles estão passando por esse problema do desemprego, né? E também, e não é só do desemprego também, né, Rita, mas também o problema do desalento, que a gente chama, né? São profissionais que eles estão sem esperança, né? Eles estão assim, não é só, chega no momento que você não está mais procurando um emprego, você já está assim, né, em depressão, né? Já está triste, né? Então, isso é bem complicado. Aí a importância também de pensar em alternativas de carreira, né? Não só o emprego formal, mas talvez
virar um consultor, virar um professor, virar um empreendedor. Mas os principais questionamentos serão exatamente esses: como fazer para se reinserir, né, no mercado de trabalho, como fazer para mudar a mentalidade das empresas. Porque o que acontece hoje, né, Rita, é importante que a gente diga isso. Hoje tem muitas empresas que utilizam softwares para fazer processos seletivos. E nesses softwares, né, o que acontece? Às vezes esses softwares colocam lá um perfil de uma vaga e essa vaga tem limite de idade. E às vezes se o software colocou lá que a vaga tem limite de idade de 35 anos, um profissional com 47, por exemplo, vai se candidatar, ele sequer passa do primeiro filtro, né? Ele já é descartado. Ele não tem nem chance de, por exemplo, participar de uma entrevista com o recrutador ou com o gestor da vaga, né? Então, vejam como é que estão as coisas, né? Isso, inclusive, é ilegal, né? É um crime você colocar um limite de idade numa vaga, né? Só que essas coisas não são muito faladas, né, Rita? Então, assim, eu até te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os espectadores do teu programa, né? Porque esse tema precisa ser falado. Quem quiser me procurar lá no LinkedIn também, né? Eventualmente para conversar sobre esse tema, para implantar alguma atividade, alguma ação na sua empresa, eu estou à disposição. Assim como eu fiz lá para o IBEF a palestra, também já estamos trabalhando aí com algumas metodologias para mudar essa mentalidade na sua empresa, né? Então, é importante falar sobre esse tema e não só falar, mas tomar algumas iniciativas. E olha, nós aqui estamos conversando, né? Agora uma curiosidade, eu chamei você de Stefan Ligotti, né? Essa é a pronúncia correta? Stefan Ligotti. Ligotti, então eu falei correto, Stefan Ligotti. Falou correto. Ah, que bom. E eu fiquei aqui pensando, falei, gente, eu nem perguntei para ele se é assim que fala. Mas o mais importante hoje que a gente está aqui conversando com você, Stefan, é esclarecer para as pessoas e dar esse estímulo. Poxa, não é porque você tem mais de 40 anos, talvez até mais de 50, que você vai deixar, sabe, de trabalhar, de fazer o que você gosta, dar atividade ao seu dom, simplesmente por conta da idade. Nós queremos quebrar esse preconceito e, principalmente, se você estiver participando destes currículos online que você vai colocar dentro de uma seleção de RH, olha, é que a gente não tem acesso a todas as pessoas dos sistemas de RH por todo o Brasil. Mas fica aqui a minha indignação, porque se num sistema eletrônico que recebe a orientação dos dados, os limites, porque você não consegue ultrapassar, já está, sim, selecionando, que é a intenção mesmo do RH fazer essa seleção, mas está deixando de aproveitar pessoas super capacitadas, pessoas super incríveis do mercado de trabalho. Então, se a seleção puder ser humana, eu com certeza acredito que muitas dessas pessoas que nós estamos falando hoje, Stefan, vão ter oportunidade, né? No tete-a-tete, na conversa, de frente, vão conseguir falar o que pensam e se posicionar, inclusive. É preciso desmistificar isso, né? Esses mitos que eu comentei antes, né, Rita? Esses mitos de que um profissional mais sênior, né, não é criativo, ou ele não sabe lidar com mudanças, que é outro mito também. Gente, por favor, né? Como é que como é que uma pessoa com mais de 40 anos não sabe lidar com mudanças? Uma pessoa que viveu aí várias moedas, né, mudanças de moeda, inflação, né, vários governos, crises financeiras no país, né? Então, assim, como é que uma pessoa com mais de 40 anos não sabe lidar com mudança, gente? É claro que tem casos específicos individuais, mas generalizar dessa forma, né, que um profissional 40 a mais não é inovador, não é criativo, não sabe lidar com tecnologia, nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira, eu poderia te passar uma série de dados, Rita, falando, contestando esses mitos, né, que a gente encontra aí, né? Mas ao invés disso, a gente se depara com dados muito preocupantes, né? Por exemplo, você sabia que 88% das empresas ouvidas numa pesquisa da PwC com a FGV, realizada
Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa com profissionais de RH e gestores de empresa, e 88% das pessoas que responderam essa pesquisa afirmaram que eles não fazem nenhum tipo de movimento para atrair profissionais sêniores para as suas vagas, né, nas suas posições na empresa. Então, assim, são as mesmas empresas, né? Essas empresas não atraem, não querem contar com profissionais maduros dos seus quadros, mas, ao mesmo tempo, estão lá reclamando que falta mão de obra qualificada no mercado. Né? Então, assim, é um contrassenso. Né? Nós temos que parar de achar que só jovens até 35, até 40 anos são capazes de ocupar algumas posições. Então, é preciso mudar essa mentalidade. Nós temos uma sociedade, um mercado de trabalho hoje muito jovem-cêntrico. Eu passei por preconceito de idade, posso te garantir que pelo menos 2 vezes, quando eu estava procurando emprego, hoje eu sou empreendedor, eu tenho a minha própria empresa de consultoria e treinamento, mas quando eu estava procurando emprego, alguns anos atrás, após os 40 anos, eu passei por essa situação e claramente tive 2 recrutadores, pelo menos, que me afirmaram claramente que não estavam me contratando por causa da idade. Então, vejam só como isso é preocupante. Né? Então, você viveu isso e está falando com propriedade. Né? A sua situação foi empírica, mais do que somente dados estatísticos, na sua situação você viveu isso. Nós estamos aqui conversando, e conversamos muito gostoso, com o professor Stefan Ligotti, que nos falou sobre esse preconceito em relação à idade no mercado de trabalho. Mais 40 mais no LinkedIn é uma forma de você entrar também em contato e entender, né, seguir lá e saber o que o pessoal está discutindo, quais são as dicas, eu tenho certeza que tem muitas. Stefan, muito obrigada por sua participação comigo hoje no programa Mulher.com. Obrigado, Rita. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado por acompanhar aqui o nosso papo aqui. E chega de preconceito de idade, pessoal. Grande abraço.